por que para vocês do MBL a privatização é o único ou um dos mais importantes caminhos a se tomar no Brasil? Fala um pouquinho sobre o que é a privatização e por que disso. Esse ponto que você falou da demonização da privatização, eu acho que é um ponto que a gente está vencendo. Eu acho que é um ponto que o MBL ajudou a derrubar. Essa coisa de demonizar a iniciativa privada ou que o patrimônio é do brasileiro. É aquela coisa que vem já de Getúlio, né? O velho patrimonialismo, o velho corporativismo brasileiro. O petróleo é nosso. Ora, o petróleo é nosso, mas a gente paga a gasolina mais cara do mundo. O petróleo é nosso, mas a empresa Petrobras é lotada de políticos que não sabem administrar uma empresa e que a roubam. Agora, a Embraer, que não é nossa, que é aqui de São José, né? Que não é nossa, e depois vou fazer um parênteses, ela dá lucro. Desde que foi privatizada, ela é uma empresa que dá lucro, gera emprego e também gera para nós, joseenses, jacareenses, brasileiros em geral, orgulho. Né? Isso porque ela foi privatizada. Agora, mas que também sofreu com a crise. O ano passado demitiu um monte de gente também, né? Todas as empresas sofrem com a crise. Só quem não sofre com a crise é a empresa estatal, porque quando ela sofre a crise, ela pede um pouco mais de impostos da gente, esfola a gente e paga o rombo delas, né? O negativo que elas dão. Agora, a empresa privada tem crise, vai demitir, vai contratar em outros momentos. Agora, quando a Embraer foi privatizada, eu vou contar esse detalhe porque eu fui numa palestra do Osiris Silva e eu achei muito legal. A prefeita da época em São José dos Campos, a Ângela, isso de acordo com o Osiris Silva, ela decretou luto oficial em São José dos Campos de 3 dias, porque a Embraer tinha sido privatizada. Isso a ex-prefeita Ângela, a gente sabe, foi deputado federal pelo PT, que é esse partido que fazia essa demonização das privatizações. A gente, o MBL, pensa diferente. A gente acredita que o Estado ele tem funções essenciais. São elas segurança pública, saúde e educação, nessa ordem. O resto vende tudo para a empresa. O resto, o que a gente puder passar para a iniciativa privada, que se passe. É claro que daí vem o ponto que às vezes as pessoas não entendem. Não basta privatizar, é preciso liberalizar o setor. Se você privatiza, mas você mantém monopólios, como, por exemplo, você vê na telefonia. Você tem 4 empresas que exploram a telefonia e a Anatel que regula a telefonia. Se você quiser prestar esse serviço, você não consegue, você vai encarar uma série de burocracias, etc. Então, você tem a telefonia privatizada, mas fechada, um setor reservado para 4 empresas, que é uma espécie de cartel. Eu atribuo como um cartel, um monopólio estatal. Então, não basta que se privatize. É preciso que o mercado seja aberto, que outras pessoas possam entrar nesse mercado e oferecer serviços melhores, preços menores, para que assim gere-se emprego, o consumidor tenha mais opções, etc. Isso também, Rodrigo, e agora vou aproveitar para fazer uma crítica, né? Que muitas vezes a esquerda fala sobre o financiamento privado de campanha. E a gente está vendo aí, né, a Odebrecht, que financiou campanhas, etc., o que é terrível. Mas basta acabar com o financiamento privado de campanha para acabar com esse tipo de corrupção? Não. O financiamento privado de campanha existia porque, quando não havia, já tinha o Caixa 2. E por que há esse Caixa 2? Porque as empresas têm interesse em comprar políticos, porque políticos legislam sobre o mercado. Então, você que é o cara que é empresário, ele pensa o seguinte: para minha empresa ter privilégios, ou para eu conseguir pôr minha empresa em certo setor, eu tenho que pagar a caixinha dos deputados safados de Brasília. Por quê? Porque é eles que fazem as leis que regulam o mercado. Então não adianta a gente acabar com o financiamento privado de campanha, que nem a esquerda fala. Se a gente quer combater a corrupção dos políticos, dos empresários, esse jogo do ganha-ganha que só o povo perde, a gente tem que acabar com o poder dos políticos de legislar sobre o mercado. E isso é, dentro do que eu falei, privatizar, abrir os mercados e acabar com esse poder dos políticos de legislar sobre o mercado. Aí sim a privatização é algo positivo. Mas como é que vai fazer isso se quem faz as leis são os deputados e eles aí fica um negócio de círculo vicioso? Eles não querem mudar e aí não muda? Como é que resolve isso? Elegendo deputados federais liberais em 2018. Tem que ser candidatos a deputados que se comprometam
a chegar lá e afirmarem: eu quero ser político para diminuir o meu poder. Se eles não cumprirem, a gente elege outros na próxima eleição. Eu só acredito no caminho institucional. Acho que revoluções ou rupturas bruscas são sempre arriscadas, pode gerar algo pior. Então eu acho que o Brasil vai dar trabalho para a gente conseguir corrigir tanta coisa que tem de errado aí. A mentalidade brasileira veio errado, como eu disse, desde Vargas, né? É uma mentalidade, como diria Nelson, às avessas, né? E que vai dar muito trabalho mudar. Agora, eu acredito que se aparecessem essas pessoas, candidatos a deputados federais, não só em São Paulo, em todo o Brasil, que defendam a redução do Estado, se privatizar, se abrir setores, diminuir a mordomia da classe política, os privilégios, inclusive esse privilégio que só interessa aos corruptos, de legislar sobre o mercado, porque é aí que eles ganham o pedágio deles, é aí que eles enriquecem. Se vier candidatos que confrontem essas ideias, a gente tem que dar um voto de confiança para esses candidatos. Eu acredito que só assim que a gente consegue. Depois de você se tornar o coordenador do MBL, colocar as suas opiniões nas redes sociais, acampar em Brasília, né, que foi uma experiência, acho que bastante relevante para você, e tornar essa figura conhecida, né, no Vale do Paraíba. Queira ou não, você é uma figura conhecida hoje no Vale do Paraíba, principalmente em São José. Você perdeu amigos por conta das suas posições políticas? Como é que foi isso? Isso é um grande desafio. Quando você começa a se meter com política, primeiro que já tem aquela galera que mesmo por... Não é nem questão de divergência ideológica, é questão de achar que se você está metido com política, você está metido com sujeira. Então o cara já começa a dizer coisas, Tomás está metido com política e tal, não sei o quê. E tem também o cara que tinha uma convicção, e ainda mais o MBL, que é um movimento tão polêmico, né? E que falam tanta mentira sobre a gente. Então teve sim muitos amigos que se afastaram porque acharam que eu tinha alguma coisa contra, não sei, o Tomás está no MBL, será que ele é racista? Será que ele é homofóbico? Não tem nada disso, né? A gente tem um vereador em São Paulo que é negro e que é gay. Não tem nada disso. Agora, como a esquerda gosta de... E eu sempre fazendo as críticas à esquerda, é inevitável, eles gostam de dividir as pessoas para formar grupos, porque quando você coletiviza, é mais fácil você conquistar o voto daquela coletivização, porque você não precisa convencer o indivíduo de que você é uma boa opção, um bom candidato, ou que quer o melhor para ele. Você coletiviza e você fala que você é representante daquele coletivo. Então a gente deixa de representar pessoas, começa a representar coletivos negros, coletivos gays, etc., que é contra o que a gente defende, mas não atacando o modo de vida, ou muito menos a cor da pele da pessoa. Isso pra gente é indiferente. Mas, infelizmente, alguns amigos com um pouco mais de cabeça fechada, que são de esquerda, não por maldade, são boas pessoas, que querem coisas, querem, assim como eu, um país melhor. Mas muitas vezes por não se informar tanto do que realmente é o MBL, do que a gente quer, do que a gente procura, etc., acaba tendo essa briga, esse tipo de animosidade, exclui a gente do Facebook, vira a cara pra gente no boteco quando vai tomar uma cerveja, mas faz parte, né? Eu não gosto disso, eu prefiro sempre conversar, procuro conversar com essas pessoas e falar: olha, não é nada disso, a gente é amigo, você pode ter uma opinião divergente, isso não muda nada. Mas acontece, e eu também, vou ser sincero, você sabe disso, sou um pouco esquentadinho, né? Então, quando tem alguma coisa que eu não gosto, que eu acho que está errado, eu sou incisivo em falar: olha, está errado, você tem que procurar se informar melhor, porque você está me acusando ou acusando outras pessoas de uma forma injusta. E isso também não é uma coisa que agregue muitos amigos, né? Existe muita rotulação também, né? Essa rotulação de falar a direita fascista ou a esquerda comunista come criancinha. A rotulação também atrapalha demais o trabalho tanto de um quanto de outro também, né? Eu acho que esse radicalismo parte dos dois lados, né? Tem essa galera que no Brasil meio macartista, que vê comunismo em tudo, né? E tem também a galera de esquerda que, se você discorda deles, você é fascista, você é preconceituoso, você não é nada disso, né? Eu lá na Câmara de São José dos Campos tive um episódio chato, né? Que a vereadora do PT lá da cidade, Amélia Naomi, vou falar, não tem problema,
ela falou na tribuna, quando a gente estava lá no plenário, na galeria, chamando o nosso grupo, o nosso movimento de fascista. E eu gravei um vídeo falando que não era verdade isso. Tanto é que um liberal defende coisas opostas ao fascismo, né? Um Estado menor, menos intervenção, respeito às liberdades individuais e tal. Só que ela não é um caso único. Você vê isso em todos os lugares, é quase que uma regra. Você rotular a pessoa porque ela discorda de você. Acho que para o debate isso é péssimo, para a democracia isso é péssimo. Então, quando eu tenho oportunidade de estar aqui, que nem um programa como você, ou quando me convidam para a rádio, até para antagonizar alguém, eu faço questão de ir. Eles que hoje em dia parece que estão desacostumados a debater, porque por muito tempo eles falaram sozinho, então eles acabam ficando mais intolerantes, mais agressivos. Agora, da minha parte, não gosto dessa coisa de rotulação, e quando me chamam para debate, para qualquer coisa, eu faço questão de ir, porque eu sou democrático, para mim a democracia é inegociável, e rotulação, radicalismos de qualquer tipo, partindo de qualquer lado, não nos ajudam em nada. E agora queria uma opinião sua como analista político, a gente teve em 2000 e 2002 uma onda de vencedores do PT, governo, município, 2000 e 2002 PT. Agora em 2016 a gente viu que o PT perdeu muitas cidades e o PSDB cresceu demais. Você acha que isso foi tanto em 2000 como agora em 2016 é uma onda de insatisfação com um e com o outro? Ou você acha que essa guinada de 2016 significa alguma coisa? Como você disse antes, que o povo agora entende mais o que é uma privatização, concorda mais. O que você achou do resultado do ano passado? Eu fiquei muito impressionado no começo do ano que todos os prefeitos que se falava, Dória, Crivella no Rio, o Greca em Curitiba, Marquesana em Porto Alegre, todas as notícias dos prefeitos eleitos eram corte de gastos, redução da máquina, economizar, não sei o quê. Foram bandeiras que o MBL, ao longo do processo de impeachment, sempre levantou. E a ex-presidente Dilma, ela foi empichada por causa da irresponsabilidade fiscal dela. Ela gastou mais do que arrecadava. Agora teve a discussão do teto de gastos, que bom que passou, que fala justamente disso, que o governo ele tem que ter responsabilidade fiscal, porque é um dinheiro público, dinheiro nosso, e tem que haver respeito desse dinheiro. Nós que somos liberais, como eu disse aqui, achamos mais do que isso, que é importante reduzir a máquina pública para que ela seja eficiente e transparente. Mas que eles façam isso na convicção de economizar e tal, até por causa do momento de crise, é bom. Então esse movimento que houve das pessoas deixarem de demonizar a privatização, compreenderem que o dinheiro público acaba, né, só não acaba se tirarem mais do nosso bolso. Então, esse tipo de mentalidade que o povo começou a perceber que é preciso reduzir a máquina, cortar gastos, tirar privilégios da classe política, enfim, deixar a máquina mais enxuta, foi o que fez esse movimento de candidatos que propuseram isso serem eleitos. Então, assim como naquele momento, em 2000, 2002, a mentalidade das pessoas era outra e eles esperavam outra coisa dos políticos, agora o que eles esperam do político é isso: responsabilidade fiscal, uma boa administração, uma boa gestão e com responsabilidade e respeito ao dinheiro público. Quem entender isso em 2018 vai levar a melhor. Agora, quem insistir em ser irresponsável com o dinheiro público, em manter mordomias e privilégios para a classe política, vai perder o momento histórico que a gente está vivendo, que é esse aí que você disse. Para a gente encerrar o nosso programa, queria fazer algumas perguntas rápidas para você. Vamos tentar. Você é um homem que tem esperança, no sentido geral, que seja isso? Muita esperança. Sim. Senão eu sequer estaria militando politicamente. Você não tem arrependimento, você não se arrepende de nada? Talvez de algumas coisas no sentido pessoal, né? No sentido político até hoje não, acho que eu fiz as escolhas certas. E você hoje trabalha como assessor do Fernando Holliday lá na Câmara de São Paulo. Sim. Faz uma semana. E eu sei que você, o ano passado,
quando estava próximo das eleições, você até foi cogitado para ser candidato a vereador. Você tem pretensões políticas? Você quer ser um dia candidato a alguma coisa ou não? Hoje não. Hoje a minha dedicação é integral ao mandato do Holliday. Quero aprender lá, ajudar o MBL a crescer aqui no Vale do Paraíba, que eu também tenho essa incumbência de coordenação regional agora. Então, formar núcleos. E minha vontade agora é que eu possa ajudar o MBL a formar núcleos no Vale do Paraíba para que a gente tenha outros Fernandos Hollidays em toda a região. Políticos que sejam eleitos e cortem gastos, cortem privilégios, encarem de frente a classe política que quer ficar sentada na mordomia e enfim, realmente confrontar essa máquina pública obesa de políticos corruptos com novas ideias e com coragem, como o Holliday fez em São Paulo, formar essas pessoas no Vale do Paraíba. Essa é a minha pretensão hoje. É claro que a partir daí, quando a gente faz política, pode ser que em algum momento eu seja candidato, mas hoje eu não vislumbro nada, não. E você é uma pessoa muito que faz planos para sua vida? Você acabou de falar que não faz planos porque agora não tem como, porque você está atuando no gabinete ainda. Meu foco é esse, minha prioridade é essa. Sua prioridade é essa agora. E você é um homem religioso? Como é que você vê essa questão? Que nem eu falei, tive uma educação católica, né? Sou católico e vou à missa aos domingos, mas sou menos religioso do que eu gostaria. Queria ser mais engajado no dia a dia da comunidade, da igreja, etc. Esse negócio de se envolver politicamente, eu acho que a gente se dedica muito tempo, muita energia, mas sou religioso pessoalmente, rezo todos os dias, vou à missa aos domingos, etc. Mas queria fazer mais coisas pelas pessoas. Tá certo, Tomás. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer rever você e ter essa conversa pública com você nesse programa que você ajudou a fazer por um ano aqui na TV Câmara. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Rodrigo. Foi um prazer conversar com um amigo como você e, como você disse, de forma pública. Muito obrigado pelo convite e sempre que puder, pode me chamar que eu volto. Obrigado. Eu que agradeço.